Existe uma falsa ideia de que a mulher que recebe a sua parte do patrimônio na partilha de bens quando se divorcia, de que ela se deu bem, como se ela estivesse tirando algo do marido. No meu escritório, eu atendi algumas mulheres que diziam: doutora, eu não quero nada dele. Ou, eu só quero o que é meu de direito, mais nada. Como se elas tivessem vergonha de não terem conquistado aquilo por mérito próprio. É a própria mulher desvalorizando o trabalho silencioso dela mesma. Algumas se preocupam com o que a família dele vai pensar, os amigos. Eu já tive cliente que abriu mão do seu patrimônio ou parte deles para não serem mal julgadas e acabaram se prejudicando. Mas será que você abrir mão do seu direito vai comprar a sua reputação? Meu nome é Lúcia Tina, eu sou advogada de família há mais de 25 anos e nesse episódio do podcast Estado Civil Inteira, nós vamos falar sobre o receio de algumas mulheres de serem rotuladas como interesseiras e acabam abrindo mão dos seus direitos e se prejudicam. Bom, eu já vou começar dizendo que, como advogada, sou especialista em fazer acordos através da mediação. Eu me nego a fazer qualquer acordo em que a mulher abre mão do seu patrimônio. Porque talvez por trás dessa renúncia existam pressões que ali não estão declaradas. E eu explico por quê. A renúncia à partilha de bens, do qual a mulher tem direito de receber quando ela é casada no regime da comunhão parcial de bens, que foi escolhido pelo casal lá atrás, quando eles se casaram, quando essa mulher renuncia na hora do divórcio, porque ela não quer ser rotulada como interesseira, ela está doando para o marido aquilo que era dela. É isso que muitas mulheres não entendem. Durante o casamento, aqueles 50% que fica sob a administração do marido, muitas vezes, e ela nem sabe o quanto que ela teria direito, aquilo é dela. No final da relação, ele apenas entrega para ela aquilo que é dela. A prova disso é que, se você abrir mão desse patrimônio, você vai estar doando para ele. Inclusive, tem imposto de transmissão de bens se você fizer isso. Então, você vai doar e ainda vai ter que pagar imposto. É seu e você não tem que ter vergonha de receber isso por nada. O desconhecimento da lei por muitas esposas gera dúvidas e uma delas é quando todos os bens estão registrados no nome do marido e elas acham que elas não têm direito a nada porque está tudo no nome deles. Mas veja, se você é casada no regime da comunhão parcial de bens, os bens podem estar no nome deles, que metade já é seu. E pelo fato dele administrar todos os bens, você tem aquela sensação, e ele também, de que ele está te entregando, te dando algo. Mas ele não está te dando nada no fim da relação. Ele apenas está te entregando aquilo que já é seu. E tem aqueles maridos que registram os bens em nome das empresas, de pessoa jurídica, para tentar extraviar os bens que seriam seus da partilha de bens. Mas aí eles vão dizer: não, meu amor, eu tenho 80% das cotas da sociedade, 40% são suas, então não se preocupe com aquilo que eu estou comprando em nome da empresa. Mas não é bem assim, porque na hora do divórcio, ele vai justificar o valor dos 80% das cotas dele com o valor do capital social da empresa, que nunca é o mesmo valor do acervo patrimonial da empresa. Isso é uma forma de fraude à partilha de bens. E nesse caso, quem é o golpista? Quem é o interesseiro que se aproveitou do trabalho silencioso da esposa para se dar bem? Por que é sempre a mulher que recebe o rótulo de golpista, enquanto muitos maridos que fraudam a partilha de bens nunca recebem esse rótulo? Engraçado, né? Gente, é decepcionante você se deparar com essa situação do casal em que a mulher se dedicou a vida toda àquela família, aos filhos, num trabalho que ninguém vê, mas é um trabalho desgastante, sacrificante sim, que ela abre mão, muitas vezes, da sua vida profissional ou parte da sua vida profissional, escolhendo uma profissão relativamente adequada à organização da família, enquanto o marido segue a vida profissional
porque ela faz o background para que ele cresça profissionalmente e no final da relação ele não reconhece isso. É muito triste essa sensação dela de não ser reconhecida por toda uma vida que ela se dedicou, né? Agora, por que ela fica nesse lugar de não exercer um direito que é dela, de não reconhecer o seu próprio mérito, a parte que lhe pertence na partilha de bens, né? Porque o que ele acha dela, o que a sociedade acha, o que os amigos vão achar, o que a família, isso é problema deles, não é problema dela. Ela tem que ter a consciência de que ela faz jus àquilo e que ela não pode abrir mão daquilo porque ela vai ser prejudicada. Talvez não naquele momento do divórcio, mas depois o tempo vai passar e você vai perceber, no caso ela vai perceber, que outra pessoa está fazendo uso do dinheiro que era dela. Muitas vezes ele vai se casar com outra pessoa que vai partilhar os bens que eram dela. Será que isso é justo? Não é, né, gente? Eu já tive cliente que o grande drama dele era o destino daquela parte do patrimônio que a mulher teria direito, que ele se nega a entregar, do que ela faria com aquele dinheiro, né? O controle é tanto que ele quer dominar o destino do dinheiro que é dela. E muitas vezes se preocupam com um fulano qualquer vai aproveitar o dinheiro que é meu. Veja, primeiro eu tenho que desconstruir essa parte do dinheiro que é meu, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é dela. Depois que eu construo essa realidade, eu preciso dizer para ele que a intenção dele é obter a parte do dinheiro que é dela para usufruir com outra mulher. Porque ela não pode ter o dinheiro que é dela para usufruir com outra pessoa, homem ou mulher, sei lá. Então, essa é a grande desconstrução para construirmos uma realidade, né? De cada um seguir com o que é seu, na companhia de quem bem entender. Isso se chama liberdade. Na verdade, uma mulher sozinha, com dinheiro e feliz, incomoda muita gente. Nem as viúvas escapam disso quando elas recebem a herança do marido falecido e vão retomar a sua vida. É tão comum a gente ouvir: estava só esperando o marido morrer. A viúva alegre, ela se deu bem. São rótulos de que a gente não precisa deles. Esse conceito atinge inclusive as solteiras, que quando se casam e são incentivadas pelo noivo a escolherem o regime da separação de bens, elas têm a vergonha de se posicionarem no sentido de que elas preferem o regime da comunhão parcial de bens, né? Vergonha de escolher um regime de bens mais justo para aquelas mulheres que, quando têm filhos, elas optam por uma vida profissional mais amena, né? Não vão se dedicar tanto e não conversam sobre isso com medo de serem rotuladas ou vistas como alguém que já está começando a relação interessada no dinheiro. Eu já falei como esse conceito do ela se deu bem atinge as solteiras, as casadas, até mesmo as viúvas. Mas agora eu vou falar dos novos relacionamentos, das novas esposas que muitas vezes é a primeira relação dela, o primeiro casamento dela, e o marido já teve outros casamentos de relações anteriores, já tem filhos, né, e se casa com uma pessoa às vezes mais jovem. Essa mulher, ela sofre um preconceito muito grande do ela se deu bem. Ela já entra numa relação como se ela fosse uma vilã do patrimônio dos filhos. E muitas vezes ela sabe desse rótulo e vai querer provar para a sociedade que ela não é assim. E aí ela vai renunciar direitos que ela acha justo ter, né? Ela acha justo ter determinados direitos que ela teria, mas ela abre mão daquilo para se validar socialmente e dizer que ela é uma mulher que não está ali pelo dinheiro. Eu digo isso porque eu já fui procurada
por primeiras famílias para fazer planejamento sucessório, para que essa nova esposa não se beneficie tirando patrimônio dos filhos. Só que esses planejamentos sucessórios feitos pelas famílias anteriores, eles são feitos à revelia dessa segunda mulher. Muitas vezes é o marido dessa mulher que me procura, querendo organizar a sua vida patrimonial, excluindo essa mulher do patrimônio da família, beneficiando os filhos disso. É uma vontade legítima, mas a revelia da mulher, quem é o golpista nessa história? Quem está pensando em dinheiro? É ela? Muitas vezes ela pensa em dinheiro. Muitas vezes essa nova esposa entra em relacionamento de uma pessoa com poder aquisitivo mais alto e que, de fato, naquele momento da vida dela, seria muito difícil ela ter aquele patrimônio por força própria. No entanto, ela se beneficia sim, talvez de uma classe social mais alta, mas ele também se beneficia da juventude de uma moça. É uma troca e ninguém é insano ali. Até porque se for insano, gente, interdita, né? Tem a capacidade civil limitada para fazer as suas escolhas? Me parece que não. As escolhas são livres e as pessoas estão ali porque querem e estão se beneficiando umas com as outras. Gente, eu trago esse tema para a gente pensar sobre esse padrão de que a mulher que sai de um relacionamento com um patrimônio do qual ela tem direito, ela se deu bem, ela é interesseira, ela estava ali por causa do dinheiro, apagando toda uma história de vida, de atitudes corretas de uma pessoa, porque no final ela se beneficiou de alguma forma. Precisamos quebrar esse padrão, porque existem muitas mulheres que renunciam atrás de uma validação social e muitas vezes elas não são validadas mesmo com as renúncias. Ou você acha que o marido que acabou se beneficiando com a renúncia dela vai contar para o mundo que ela é uma ótima ex-mulher? Isso vai alimentá-la e sai divorciada, sem patrimônio, com o rótulo de uma ótima ex-mulher. Será que é isso que as mulheres querem? E muitas vezes ela vai renunciar e nem esse rótulo ela vai ter. Eu acho que não é isso que nós queremos como mulheres. Então, precisamos ocupar nossos espaços, exercer nossos direitos e seguir em frente, sem o receio de julgamento social de que ela se deu bem ou coisa parecida. E, aliás, nós mulheres também temos que parar de julgar as outras, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Talvez você possa estar lá também e não vai querer julgamento das outras mulheres. Precisamos mudar comportamento. Gente, esse é mais um episódio do podcast Estado Civil Inteira. Espero que você tenha gostado e se você gostou, compartilhe com quem você acha que tem interesse, porque a ideia aqui é somar, é se acrescentar com novos temas do direito ou aqueles temas que estão em volta do direito e que acabam transbordando no direito de família. E por isso algumas pessoas me perguntam por que uma advogada falando de sentimentos femininos? Na verdade, eu acredito que a vulnerabilidade da mulher é a base de muitos problemas jurídicos que a sociedade enfrenta. Na minha atividade profissional de 25 anos de experiência em direito de família, a maioria das causas que eu atuei decorreu da vulnerabilidade da mulher nessas situações de desequilíbrio patrimonial, né, situações de desequilíbrio de força, de poder, em que muitas mulheres acabam se submetendo a situações de violência, de agressão, psicológicas inclusive. Então, se nós fortalecermos as mulheres para um patamar igual, mas não estou falando de direitos trabalhistas, que isso nós já temos uma luta e conquistas. Não estou falando de direitos previdenciários, não estou falando de direitos que a sociedade já se movimentou para aquilo. Eu falo dos direitos internos de dentro da família, que ainda existe uma enorme diferença e nós precisamos enxergá-las. Eu estou aqui contando para vocês o que eu enxergo dentro do meu escritório e dividindo, para que a gente possa se somar.